Hoje vou ensinar vocês a fazer esfirra de carne. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer esfirra de carne. Quando eu conheci essa receita há muitos anos atrás, eu conheci ela pelo nome de lahmacun. As mulheres que ensinavam e faziam esta receita chamavam ela de lahmacun, porque em árabe significa lahma ba'ajin, carne na massa. Mas aqui no Brasil nós conhecemos esta receita pelo nome de esfirra, e eu quero ensinar para vocês um modelo de esfirra maravilhoso, crocante e macio ao mesmo tempo, com tempero maravilhoso. Eu trabalhei muitos anos para chegar nesse resultado. Vocês vão amar, a receita é bem prática. Sigam as dicas que eu dou, que vocês vão se apaixonar por esta receita. Vamos ver os nossos ingredientes. Para a massa, temos farinha de trigo peneirada, água natural, açúcar, óleo vegetal, fermento biológico fresco e sal. Para o recheio da carne, temos aqui moída de carne sem gordura, tomate sem pele bem picadinho, cebola batida no liquidificador ou bem picadinha, pimentão bem picadinho também, pasta de tamarindo, sal, barato ou pimenta síria, cominho e extrato de tomate. Para a montagem da esfirra temos semolina de trigo e pinholi para decorar. Gente, quero recomendar vocês a usarem farinha de trigo italiana para pizza, porque isso faz um upgrade na esfirra comprovado, vale a pena. E mais uma coisa que é importante saber, tenho aqui pasta de tamarindo original. Aqui no Brasil é um pouco difícil de achar, e se achar, ela é muito cara. Se vocês não têm, podem seguir a minha próxima aula, que ensina como fazer que é um cozimento de açúcar com limão, que pode muito bem substituir a pasta de tamarindo e fica maravilhosamente gostoso, é fácil, prático. Então, não desistam para quem faltar esta pasta de tamarindo, porque tem um truque super legal para resolver. Nós vamos começar agora com a massa. Para começar, nós vamos colocar a água na bacia da batedeira, quebrar o fermento dentro e acrescentar o açúcar. Misturamos aqui. E deixamos o fermento agir. Gente, eu gosto muito de trabalhar com fermento fresco. Se vocês optam por usar o fermento seco, então é só substituir a quantidade pelo jeito que está escrito na descrição do vídeo e usar água morna. Eu gosto muito de trabalhar com este fermento fresco. Vou deixar aqui, depois que eu mexi com o açúcar e a água, leva alguns minutos, uns 10, 15 minutos para crescer, como é o fermento fresco e a água é mais gelada. E vamos continuar. Lembre, açúcar que eu coloquei aqui, eu vou fazer a esfirra mais docinha, a massa um pouco mais doce. Quem quiser ela menos doce, também, isso é uma opção que está na descrição do vídeo. É só diminuir um pouco a quantidade do açúcar e sai maravilhosamente gostoso também. Agora que o fermento cresceu, vamos pegar a farinha e colocar dentro. Mesmo que está peneirada a farinha, vamos passar ela na peneira. Assim a massa fica mais aerada. Vamos bater a massa com batedor de massa pesada na velocidade 2. E quando começar a formar a massa, nós vamos acrescentar o sal. E depois
vamos acrescentar o óleo. Acrescentamos o sal. Agora vou acrescentar o óleo. Continuamos a bater, a massa fica um pouco grudenta. Nós vamos continuar. Gente, quando a massa começa a ficar mais uniforme, menos oleosa, vamos desligar e esperar 15 minutos. A massa descansou, vamos bater na velocidade 2 por mais 2 minutinhos. A massa já está pronta, vamos tirar e deixar ela para crescer. Está macia e um pouquinho grudenta. Borrifamos um pouco de spray de óleo numa bacia. Passamos a massa para dentro. Um pouco de spray de óleo também por cima. Colocamos saquinho plástico e cobrimos com um pano para crescer. Se quiserem, podem colocar uma cabeça de alho em cima do saquinho para acelerar o processo e cobrir com pano. A massa leva mais ou menos 1 hora e meia para crescer. Como trabalhamos com fermento biológico fresco, recomendo deixar a temperatura ambiente de menos de 25 graus. Se vocês trabalham com outro fermento ou seco, então isso não faz muita diferença. Quando a massa crescer, vamos montar as nossas esfirras. Enquanto a massa está crescendo, vamos preparar o recheio da esfirra. Colocamos a carne moída numa bacia e acrescentamos a cebola, o tomate, o pimentão, colocamos os temperos, temos o cominho, o baharat ou pimenta síria, sal, colocamos o extrato de tomate e a pasta de tamarindo ou o que eu expliquei antes, que dá para substituir esta pasta de tamarindo. Misturamos bem até ficar tudo bem uniforme. Agora que a carne está misturada com todos os temperos, vamos cobrir com um saquinho plástico para não cair nenhuma sujeira aqui e deixamos descansar um pouquinho, pode ser na geladeira, até a massa ficar pronta. A massa já cresceu, dobrou o seu tamanho. Agora vamos formar bolinhas desta massa. Ela está um pouquinho grudenta e é bom. Podemos usar um pouco de farinha. Ok. Agora vamos cortar bolinhas de 28 gramas cada e deixar aqui na mesa com um pouquinho de farinha para as bolinhas não grudarem na mesa. Enrolamos cada bolinha assim e colocamos em cima da farinha. Cobrimos as bolinhas e começamos a montar a esfirra pela primeira bolinha que a gente formou. Vamos pela ordem da formação das bolinhas, pegamos a primeira e fazemos assim. Um pouco de semolina de trigo espalhamos na mesa
e em cima da bolinha também, e começamos a apertar com 2 dedos no meio do círculo. Apertamos e giramos, podemos com os 2 dedos, com semolina. A semolina, além de dar crocância na massa, ela nos ajuda a mexer na bola sem ela grudar na mesa. Então é importante manter semolina embaixo e por cima também. Giramos e apertamos e mantemos a borda redondinha. Formamos como se fosse uma pizzinha pequena. Continuamos assim apertando até que a esfirra chega num tamanho de 7 centímetros de diâmetro e passamos para a bandeja, com espaço entre elas. Pegamos a carne e, como vocês veem, acumula um pouco de líquido em cima. Nós vamos tirar o líquido. E agora, mesmo que ficou, ainda sobrou líquido, nós vamos usar a carne sem o líquido, porque isso atrapalha para a esfirra. Pegamos com a mão um punhadinho pequeno de carne e apertamos. Se não queremos apertar aqui em cima, podemos apertar fora da carne o líquido, para não acumular mais líquidos aqui. E colocamos no meio do círculo da esfirra, apertando e achatando ela mais, abrindo mais o círculo. É bom colocar bastante carne. E vejam bem, na hora que eu aperto a carne para dentro, a esfirra ela cresce e chega quase no tamanho de 9 centímetros. Importante, mantemos espaço entre elas, porque elas vão crescer antes de entrar no forno e também dentro do forno. Decoramos cada esfirra no centro com alguns pinholes. Apertamos eles, afundamos para dentro. Se vocês não tiverem, porque aqui no Brasil é muito caro, podem também decorar com nozes picadas. Neste momento, ligamos o forno para 200 graus. A esfirra, ela fica assim na temperatura ambiente, mais ou menos 20 minutos a meia hora. Vocês têm que ver que ela fica um pouco mais inchadinha e aí ela entra no forno. E enquanto ela cresce e o forno se esquenta, eu vou continuar montando as outras bandejas. Gente, a primeira bandeja, já a esfirra dentro desta bandeja já cresceu e ela pode entrar no forno. Como vocês veem, a bordinha está mais cheinha. Nestas outras bandejas começou a crescer, mas ainda não está bem inchadinho. Essa primeira bandeja já entra agora em forno pré-aquecido a 200 graus por 10 a 13 minutos. Depois de 10 minutos, se você vê que só começou a dourar, vocês viram ela um pouco para o outro lado para dourar por igual de todos os lados, no máximo 13 minutos, e tiramos. E aí vão entrar as outras bandejas e vamos degustar. Olhem a esfirra como ficou bonitinha. Falei para vocês que é macia e crocante ao mesmo tempo. Olhem aqui a bordinha fofinha, mas ela tem casquinha e também é crocantinha. Muito, muito legal. Vamos degustar. Gente, vocês devem fazer esta receita. Não abra mão da farinha italiana, que faz muita diferença. Prestem atenção no tempero da carne. Realmente, junto à junção da massa com o recheio e os passos, se fizerem bem certinho, do jeito que eu expliquei, vocês não vão acreditar quanto essa esfirra é incrível. Mais uma coisa legal com essa esfirra com a borda, além da borda
ser muito gostosa. A borda também protege a carne. Antigamente, quando fazia ela mais achatadinha e colocava uma em cima da outra para congelar, tinha que proteger com um saquinho entre as camadas, as esfirras, e agora, quando vocês querem congelar depois de esfriar, vocês simplesmente podem colocar uma em cima da outra, guardar em saquinho e a carne não gruda porque a borda protege. É isso, até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero todos vocês no Instagram. Lá vou mostrando tudo que vamos aprender aqui juntos. E lembre de olhar no meu site, lá está tudo bem organizado para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.